Minha rapaziada, muito boa tarde. Há pouquíssimo tempo a gente publicou um vídeo falando sobre algumas notícias aí que repercutiram no Botafogo na manhã desta quarta-feira, véspera de jogo, mas surgiram outras informações referentes a ingresso, sócio-torcedor, precificação, enfim. Vamos falar o português, claro, a porrada tá comendo na torcida do Botafogo, a verdade é essa. E vambora, vamos tentar aqui destrinchar um pouco o que tá acontecendo, certo? Vamos tentar entender basicamente quais são as reclamações, quais são os direcionamentos que estão acontecendo. Tem novas vagas abertas pelo sócio camisa 7 para o plano alvinegro, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem nova carga de ingressos, nova atualização sobre ingressos para a partida entre Botafogo e LDU que acontece nesta quinta-feira, dia 4 de maio, às 21 horas, beleza? O Botafogo anunciou um novo número, uma nova parcial há algumas horas. E a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre o preço, né, que está sendo pago pelos torcedores, né, para cada plano, para cada sócio, enfim, para essa partida entre Botafogo e LDU. E vamos tentar entender quais são as reclamações de algumas pessoas, quais são as reclamações, né, de alguns torcedores que estão, digamos assim, contestando a torcida e estão dizendo que ela tem que ser sócio antes de mais nada. Vamos tentar organizar aqui um pouco. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo. A atualização aqui, tem a parcial dos ingressos, tem a parcial aqui também do nosso canal. 90.573 torcedores, ou seja, faltam 27 para a gente bater esse número quebrado aí de 90.600. Então, quero 30 pessoas, tá? Que vão estar vendo esse vídeo, umas 5 mil vão ver. Duvido que não tenham 30 que não sejam inscritos, é só se inscrever aqui no canal. Fechou? Vamos lá, rapaziada. A parada é a seguinte. O Botafogo anunciou agora recentemente, né, uma novidade, né, referente ao plano alvinegro. É um novo lote disponível, novas vagas disponíveis para o plano alvinegro. Num primeiro momento, a gente já tinha trazido aqui essa informação, que é referente ao plano alvinegro ou ao plano glorioso, tá? De que eram vagas limitadas, né? O plano glorioso, eu acho que eram 3.000, o plano alvinegro eram 7.000 vagas. Todas essas vagas foram preenchidas e aí restavam vagas para os planos branco e preto, que não estão tendo muitos atrativos, a gente vai chegar lá ainda, certo? E agora foram divulgadas, né, novas vagas para esse plano de sócio, que são as seguintes, né? Foram abertas para o plano alvinegro, só que não é no valor de R$ 99,90, né? Naquele mesmo valor que o cara que assinou primeiro, né, pegou esse plano, com direito a desconto na camisa, produto, check-in, né, gratuito para sócio torcedor, né? Você vai ter, portanto, assinando o plano alvinegro agora, um valor a mais, certo? Você vai ter aí uma mensalidade maior para pagar. Eu, por exemplo, eu já sou sócio do plano alvinegro desde o ano passado, eu apenas renovei. Então, eu pago R$ 99,90. Um amigo meu que quis mudar para o plano alvinegro, ele pegou antes das vagas esgotarem, R$ 99,90. Mas o cara que quiser agora, né, viu que vale a pena, esse cara, ele simplesmente tem a possibilidade de adquirir o ingresso dele por R$ 120 por mês, R$ 119,90. O que gerou uma certa, digamos assim, reclamação por parte de alguns torcedores, que falaram que está mais caro, né, e são os mesmos benefícios. Por outro lado, né, é uma situação de você fazer justiça a quem assinou o plano antes, né, para não ter pego ali aquele plano assim, mais barato à toa, certo? 2 meses depois abre e aí o mesmo cara vai ter o mesmo benefício pelo mesmo preço. E o negócio é o seguinte, cara, as reclamações elas são referentes aos ingressos para a partida também entre Botafogo e LDU. A gente está nesse momento, o que eu coloquei aqui no título? Quase 25 mil ingressos vendidos, certo? Eu coloquei quase 25 mil porque a atualização há algumas horas, desde amanhã desta quarta-feira, é de 24 mil. Então a gente deve estar chegando, eu não vou fazer outro vídeo para anunciar os 25 mil, acho que amanhã a gente deve bater perto, ou enfim, bater esse número assim estipulado de 30 mil, certo? Mas isso está causando muita repercussão. Muitos torcedores reclamando e falando que não vão ao jogo porque o ingresso está muito caro, né? Para leste superior está até acessível, entre aspas, né? Aquele plano de
aquele esquema de 60 inteira, 30 meia. Só que para leste inferior, 150 a inteira, 75 a meia. Na oeste inferior, R$200 a inteira, 100 a meia. E o setor norte não abriu. É aí que eu acho que está, digamos assim, um certo erro, pelo menos na minha interpretação, e a reclamação de muitos torcedores. Torcedores dizendo que não conseguiram comprar leste superior, esgotou, e aí eles, né, por não serem sócios, eles não estão conseguindo comprar de maneira muito acessível o ingresso na leste inferior, que também acabou esgotando hoje, entre ontem e hoje, né? O ingresso também não fica muito acessível para quem quer assistir, por exemplo, na oeste superior, na oeste inferior também não, certo? E aí, um sócio do plano mais barato, que é o plano preto, o plano branco, eles ainda vão pagar um pouco mais salgado o ingresso, certo? E não tem a abertura do setor norte. E aí existe uma reclamação por parte da torcida, falando do ingresso que tá caro, e aí isso, cara, o Botafogo tá preferindo lucrar ao invés de lotar, né, o seu estádio de maneira mais digna e colocar mais um setor ainda atrás do gol. E aí existe, digamos assim, a resposta, né, esse debate, porque o torcedor, né, outra parte da torcida, e eu acho que a maioria, pelo menos que me segue, fala isso, tem que deixar de ser acomodado, tem que ser sócio torcedor, é só fazer o sócio, mesmo que você pague o plano mais barato, você já vai ter um desconto interessante no ingresso, e aí gera toda uma discussão. Eu, sinceramente, cara, eu não é que eu fique em cima do muro, eu tendo a concordar mais com o cara que tá reclamando do preço dos ingressos, certo? Mas eu também entendo um pouco do lado do planejamento do Botafogo em relação ao sócio torcedor. Um exemplo, uma coisa que eu já previa, que o Botafogo ia limitar essas vagas para o plano alvinegro glorioso, para a galera fazer logo, e depois abriria mais, certo? Então, é um plano do Botafogo tentar fazer com que esse torcedor que tem um poder aquisitivo um pouco maior, compre esses planos mais caros para que ele tenha o check-in gratuito. Esses planos estão muito vantajosos. Mas aí existem 3 fatores que eu acho que o Botafogo não está olhando, e isso, assim, ao mesmo tempo que isso requer críticas, isso também acaba sendo meio natural, sabe? Porque, naturalmente, o cara só com a prática, né, com o dia a dia, com os jogos, né, que o pessoal lá do sócio, o pessoal do comercial do clube, ele vai ter essa noção, cara, dá pra ajustar aqui, dá pra melhorar por aqui, como, por exemplo, melhoraram num determinado momento o preço dos ingressos, como, por exemplo, mudaram a questão, vamos priorizar o setor leste superior como popular. Essas mudanças, elas são importantes, elas vêm sendo feitas, e eu enxergo 3 fatores que poderiam, assim, melhorar um pouco, né, deixar menos acalorada essa discussão e equilibrar um pouco as duas situações. O lucro que o Botafogo quer visar e também a presença do seu torcedor até de menor renda. Primeiro, e eu já venho falando isso desde o começo aqui, você aumentar os benefícios para os sócios dos planos branco e preto. Eu acho que os benefícios eles são muito poucos para quem paga uma mensalidade que não é nem barata, né, de R$50. Né, o plano branco, que é o de R$30, né, você tem um desconto que ele é assim, bem pequeno. Então, você dando mais descontos para esses torcedores, você vai estar possibilitando uma demanda maior, certo? Você vai estar tendo uma procura do torcedor maior por parte dos ingressos. Acho que é importante também um segundo fator, e esse adendo, cara, sobre os planos branco e preto. Eu acho que o Botafogo não está priorizando tanto esses 2 pacotes para fazer com que mais torcedores comprem os pacotes de plano glorioso e alvinegro. Eu acho que é o planejamento, embora eu tendo a concordar com esse cara que está reclamando, existe um argumento por parte do Botafogo de querer priorizar a renda com esse sócio torcedor, com esses 2 pacotes mais caros. Um segundo ponto que eu acho muito importante, o check-in do plano glorioso e do plano alvinegro, por exemplo, para mim é muito cômodo, né? Eu pago R$100 por mês e eu tenho direito a check-in em qualquer lugar. Teve um jogo que eu fui na leste inferior, teve um jogo que eu fui na leste superior, então eu tenho check-in em qualquer local do estádio, né, das arquibancadas. O que pra mim é cômodo, e assim, isso acaba também tirando a possibilidade do cara que quer ir num ingresso mais barato. Porque eu, da última vez, eu tô falando isso, assim, eu tô reclamando de um comodismo que pra mim, né, Brownie como pessoa, Daniel como pessoa, é bom, né, porque eu vou no setor que eu quero, que é o setor leste superior, onde meus amigos vão, onde a torcida vai, onde é mais animado. Só que ao mesmo tempo, eu que tenho, digamos assim, um poder aquisitivo para comprar, para pagar esses R$100 por mês, eu tô tirando um pouco de vaga desse cara que, só tem a grana para comprar 30 conto no ingresso, sabe? 24 pagando, o plano alvinegro, o plano branco, que é mais barato. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E um terceiro fator, acho que o Botafogo tinha que dar uma atenção especial ao setor norte. Mas
tem que lotar o superior, tem que fazer com que o Botafogo lucre com o Oeste inferior, tem que fazer com que o Botafogo venda os pacotes de sócio. Tudo isso eu, digamos, compreendo por parte de quem está pensando comercialmente. Mas eu não posso deixar de pensar também no torcedor do Botafogo que me acompanha e que está afim de ir no jogo. E, assim, o cara está afim de estar lá, apoiando o time, tendo a experiência, consumindo produtos dentro do estádio. E ele não vai porque o Botafogo não abriu o setor norte num jogo que tem 25 mil ingressos vendidos, sabe? Eu acho isso errado. Acho que o Botafogo tinha que pensar com mais carinho em como abrir, em que momento abrir esse setor norte. Não acho correto o Botafogo abrir Oeste superior e não abrir o setor norte, né? Mesmo que você coloque o setor norte um pouco mais caro, você viabiliza, sabe? Acho que podiam unir o útil ao agradável, tentar fazer com que os planos branco e preto tenham uma, digamos assim, o setor norte abre depois, beleza. O pessoal que assina plano branco e preto, sei lá, cara, tô viajando aqui, tem prioridade um pouco maior, tem um desconto um pouco maior na compra do setor norte. E aí ele vai se sentir no risco porque o setor norte pode não abrir. Aí ele vai comprar no outro setor. Então, eu acho que são ajustes que podem ser feitos, sabe? E assim, um último adendo que eu faço, eu acho que ambas as partes, elas podem ter, dessa discussão acalorada, elas podem ter a sua razão. O torcedor que está defendendo aquele cara de baixa renda que quer ir ao estádio, que está vendo que o ingresso está salgado. O torcedor que está entendendo que, pô, a torcida também tem torcedores que, pô, cara, se o cara tem grana, pô, o maluco tem grana para gastar 50 conto na noite, porra, 100 conto, né, pra beber e encher a cara. Porra, ele pode pagar um sócio, né, um cara que tem um dinheirinho a mais, né, e ele não paga. Esse cara tem que ajudar o clube a formar, né, digamos assim, a instituição, a fortalecer o projeto do Botafogo. Eu entendo os dois lados, sabe? Mas eu acho que a gente não tem que entrar em guerra por causa disso. Acho que a gente tem que defender os nossos pontos, mas não ficar indo para as redes sociais como eu tô vendo, né? Ah, eu não vou nessa porra desse jogo, não sei o quê, e quem vai é isso. Aí um cara vai falar, torcida acomodada, não fode, a nossa torcida é uma merda. Desculpa, cara, eu acho isso errado, sabe? Eu acho que uma coisa é você argumentar aquilo que você pensa, outra é você falar de uma maneira que divida a torcida. O importante é o torcedor, nesse momento, obviamente, estar unido e, claro, também estar reivindicando aquilo que ele pensa que está certo. Eu tendo a defender mais a ideia de quem está vendo que o ingresso está salgado. Entendo o lado do clube, de estar tentando priorizar o sócio e a arrecadação em relação a isso, mas eu acho que existem ajustes que podem fazer com que o torcedor de baixa renda possa ser um pouquinho melhor beneficiado, sabe? Não estou dizendo que o ingresso tem que ser R$10 e o cara não tem que pagar o sócio, aí não, né? Mas dá para fazer alguns ajustes, como por exemplo um aqui que eu citei no vídeo, que seria interessante. Beleza, rapaziada? Tamo junto, forte abraço, até a próxima e qualquer atualização eu volto à noite, principalmente com a relação do jogo entre Botafogo e LDU. Fui!